Capítulo 4 da Lei de Reprodução. População do globo. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá de fato. É que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Irão substituí-la outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual? Ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Mas geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isto não lhe diminui o mérito? Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório, pela intenção, o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sob este aspecto é que maior proveito tira. Obstáculos à reprodução. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas,
cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele trabalha com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, impedem ao desenvolvimento excessivo, talvez perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem é material. Casamento e celibato. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não, e os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Poligamia. A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Capítulo 5 da Lei de Conservação. Instinto de conservação. É lei da natureza um instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos um instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente,
sem disso se aperceberem. Meios de conservação. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza, do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo? O solo é a fonte principal, donde nascem todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito frequentemente são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Não há situações em as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? É isso uma prova muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito então consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Terão cometido crime os que em certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida.
Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem. Mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Gozo dos bens terrenos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever, sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Necessário e supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Privações voluntárias, mortificações. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será como escarnecer do próximo. É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de enfeitá-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã.
Será racional a abstenção de certos alimentos prescritos a diversos povos? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Alguns doutores da lei, porém, com um fim útil, entenderam de interditar o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Será meritório privar-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que aparentemente se privam de alguma coisa. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, perguntai sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei, e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que nos ameacem? Contra os perigos e os sofrimentos é que um instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento, do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Capítulo 6 Da Lei de Destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. É lei da natureza a destruição?
Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada impede ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo, porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Porque, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com um desenvolvimento intelectual e moral. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida,
pois isso significa que cede aos maus instintos. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? Esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Flagelos destruidores. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Esses, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rasgados ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Se considerasses a vida qual ela é, e com pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Têm os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, senão o domina o egoísmo. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos
resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhes sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses, nada pode um homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Guerras. Que é o que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização. Escravização temporária, para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Assassínio. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito, Deus é justo. Julga mais pela intenção do que pelo fato. Em caso de legítima defesa, excusa a Deus o assassínio? Só a necessidade o pode excusar. Mas desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Tem um homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Qual mais condenável aos olhos de Deus, o parricídio ou o infanticídio? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Apenas sabe. Crueldade. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É um instinto de destruição no que tem de pior, porquanto se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela sempre resulta de uma natureza má. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades, além daquelas da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna em geral cruéis. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento
se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe, como em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germen da flor, que ainda não desabrochou. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros, espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens, em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente como o mau grão se separa do bom, quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Duelo. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tenha quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Um e outro. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada, em que uma recusa fora covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Pena de morte. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios dele preservar-se do perigo que não matando.
Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado, para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se foras juiz, fizesses outro tanto. Assim é, o que pareceu justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem? Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Capítulo 7 da Lei de Sociedade. Necessidade da vida social. A vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade, e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral?
O homem tem que progredir. Isolado não lhe é isso possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Vida de isolamento. Voto de silêncio. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do isolamento absoluto desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se isola cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem à missão de socorrer os desgraçados? Esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se isolam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Vosso espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Laços de família. Por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, ela está com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um aumento do egoísmo.
Capítulo 8 da Lei do Progresso. Estado de natureza. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Tendo o homem, no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria quando num estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na terra? Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Pode o homem retroceder para o estado de natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que pode retroceder à sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Marcha do progresso. A força para progredir busca o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como é nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retroceda? Pobres seres que Deus castigará. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Não há homens que de boa fé impedem ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe? Assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo de uma roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Engana-vos. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas.
Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Povos degenerados. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram um lugar que ficara vago e que também a seu turno terão um dia que deixar. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão como todas as demais à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Tu mesmo foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade, que a história comprova, não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se extingue como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas impedem ao progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. O progresso fará que todos os povos da terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Uma nação única não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana,
os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Civilização. É um progresso a civilização? Ou, como o entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Será racional condenar-se a civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? É. E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feitos grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Progresso da legislação humana. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos, e se identificam com a lei natural. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformou, e muitas outras reformará. Espera. Influência do espiritismo no progresso. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção.
porque não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar isolados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem poucos homens que imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Capítulo 9. Da Lei de Igualdade. Igualdade natural. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Desigualdade das aptidões.
Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, outro o fará. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar o exemplo. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que aquelas que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Desigualdades sociais. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Merecem censura. Ai deles! Serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo. Que dizes? Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões mais. Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes porventura se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos
será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Sem quebra de legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei-o bem. Será possível, e já terá existido, a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se se entendessem convenientemente. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Mas certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. As provas de riqueza e de miséria. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam, e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Com que fim, mais fraca fisicamente do que o homem, é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente
a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por consequência, gozar dos mesmos direitos. Igualdade perante o túmulo. Donde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida mais das vezes aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória, do que ao próprio defunto? Orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Oh, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Reprovais, então, de modo absoluto a pompa dos funerais? Não. Quando se tenha em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo.